analisaremos o conteúdo cobrado na questão, assim como técnicas de resolução. Então, vamos fazer uma análise bem ampla, de modo didático, para aproveitarmos ao máximo essa questão. De início, vocês já podem observar que essa questão possui 4 alternativas. Então, algumas bancas têm essa característica de 4 alternativas, outras bancas, a maioria, elas trabalham com 5 alternativas. Né? Percebam que aqui a última alternativa é a letra D. Então, já muda um pouco a estratégia de resolução, técnica, tudo isso, certo? Então, a banca IDECAN trabalhou aqui com 4 alternativas. Temos outras bancas que também trabalham desse modo aqui, com a ADMTEC, a FUNVAP, são bancas que, em alguns concursos, também seguem esse padrão, né? Mas são um número menor, porque a maioria trabalha com 5 alternativas e outras bancas no estilo Sebrasp, certo ou errado. Então, vamos lá. Texto para a questão. A leitura crítica de um texto não se limita a compreender o que está escrito, mas também a perceber o que está implícito, os argumentos utilizados e a intencionalidade do autor. Dessa forma, a interpretação exige do leitor não apenas atenção ao conteúdo literal, mas também capacidade de análise e reflexão sobre as entrelinhas. Então, esse texto base, ele foi bem pertinente para uma introdução ao conteúdo de compreensão e interpretação de texto. Então, no próprio trecho aqui que foi dado, já mostra o que abrange o universo da interpretação de texto. Não só o que está superficial, o que está explícito, mas também uma locução conjuntiva inclusiva, mas também traz a importância de analisarmos o que está nas entrelinhas, o que está implícito. Isso é onde as questões de concurso, onde os examinadores abordam boas partes dos questionamentos. É na interpretação, tem um caráter mais interno. A compreensão textual a gente entende como algo mais externo. Você consegue ali, de maneira literal, já encontrar. A interpretação, ela pede uma compreensão nas entrelinhas, no que está implícito no conteúdo. É basicamente o que foi dito aqui nesse trecho. Aí, com base no texto, assinale a alternativa correta. Então, está pedindo o que é correto. Aqui a gente pode destacar algumas coisas. Primeiro, vamos destacar o básico, que é para nosso cérebro ter o foco em procurar o que é correto. Então, a gente vai buscar das 4 alternativas, qual delas traz o que está correto, afirma algo correto com base no que foi dito no trecho. Letra A. A interpretação de um texto ocorre apenas quando o leitor consegue memorizar fielmente o que está escrito. Primeiro, vamos destacar uma palavra muito importante aqui. Eu vou colocar até de vermelho para chamar a atenção. Apenas. Na interpretação de texto, nós temos algumas palavras que elas são muito amplas, outras que são muito restritivas. Elas geram erros comuns nas alternativas. Então, esse conhecimento é muito importante. Então, temos basicamente 4 tipos de erros e vamos até colocá-los em prática nessa resolução aqui. Nós temos 4 tipos de erros e eles são bem comuns em questões de interpretação de texto. O primeiro erro é o erro de generalização, é quando se usa termos muito amplos e aí acabam abordando informações que vão além do que foi dito no texto ou no trecho. Então, é um erro por generalização, por amplitude. Então, fala mais do que o que de fato foi mencionado. Há o erro oposto, que é o erro de restrição, que nesse tipo de erro nós temos termos que se referem ao que foi dito, mas de maneira bem restrita. Afirmam que
uma pequena parte do que foi dita é verdadeira. Aí, esse é um dos erros de restrição, reduz demais o que foi dito, que é o que encontramos na letra A. A interpretação de um texto ocorre apenas, então perceba, essa palavra é muito forte, ela traz o erro de restrição. A interpretação ocorre apenas. Quando eu digo apenas, eu não dou margem para outras possibilidades, para exceções. Estou dizendo que somente, apenas nessa situação que vai ser descrita, é que ocorre a interpretação de texto. Quando o leitor consegue memorizar fielmente o que está escrito. Está dizendo que só nesse caso, apenas nesse caso, é que ocorre a interpretação de texto. Então, aqui nós temos um erro de restrição, certo? Então, eu mencionei o erro de generalização, é quando diz além, por exemplo, tudo, todo, sempre. Então, são erros, palavras que indicam esse erro. Apenas, somente, exclusivamente, seriam palavras que trazem o erro de restrição. Aí nós temos o terceiro erro, que seria o erro chamado de fuga ou viagem, é quando a alternativa menciona algo que não foi dito no texto. Então, se o texto está falando aqui de uma leitura crítica do texto, uma interpretação textual, a alternativa C, por exemplo, trouxesse é correta a afirmação do texto de que a tabela periódica é muito importante para a química. Perceba que foi um erro grosseiro que eu trouxe. Às vezes são mais sutis, mas, em suma, esse erro, ele mostra algo que não está no texto ou no trecho selecionado. Então, é um erro de fuga, foge à temática. Aí é mais fácil de se perceber. E o quarto erro, que também é mais fácil de perceber, é o erro de contradição. É quando o texto ele fala que a interpretação de texto é importante para o conhecimento, e, por exemplo, a alternativa diz que não há importância na interpretação de texto. Então, é um erro de contradição, diz o oposto. Então, os erros de contradição e os erros de fuga ou viagem, eles fogem do assunto proposto, e o de contradição eles vão em sentido contrário, são fáceis de perceber. Agora, os erros de redução ou de generalização são mais sutis, porque eles falam algo de fato verdadeiro, mas ou reduz isso que foi dito, ou amplia, e aí erra na dose, erra na generalização ou na exclusividade do que foi dito. Então, a letra A está errada justamente por esse erro de restrição. Letra B, segundo o texto, compreender um texto significa apenas, de novo, apenas. Ah, professor, então quer dizer que toda vez que tiver apenas vai estar errada a alternativa? Não, porque aí você estaria generalizando, né? Tem que ter cuidado com isso. Mas já liga um alerta, que em 90% dos casos, principalmente nesse tipo de questão, tende a estar errado. Mas pode ocorrer uma situação que seja restritiva mesmo. Certo? Principalmente em alguns assuntos de direito, de legislação. Mas sempre liga o alerta quando tivermos esses termos muito genéricos ou muito restritivos. Aí aqui vamos ligar o alerta. Segundo o texto, compreender um texto significa apenas identificar as informações explícitas. Não. O texto diz que, mas também não se limita, então não fica só nisso, em compreender o que está escrito, que é justamente o que dizem informações explícitas. Mas também, então não é apenas isso, mas também a perceber o que está implícito, os argumentos, a intencionalidade do autor, o que está nas entrelinhas. Não apenas a atenção ao literal, mas também a capacidade de análise e reflexão das entrelinhas. Então, não é apenas o que é explícito, o que está ali fácil de detectar. O implícito ele é de suma importância. Percebam quando diz aqui, mas também. Certo? Então, a letra A a gente elimina, letra B a gente elimina. Deixa eu fazer um risquinho aqui, letra A e letra B. Letra C, a leitura crítica envolve compreender tanto o que está dito quanto o que está implícito.
É justamente essa alternativa. Começa dizendo, a leitura crítica não se limita a compreender o que está escrito. Aqui não disse que o que está escrito deve ser descartado. Não se limita. Significa que isso é importante, o que está escrito, que é o explícito, mas não se limita a isso. Mas também devemos observar o implícito. Então, o explícito, que é o que está escrito, e o implícito, que está nas entrelinhas. O que você tem que perceber com cuidado, o que o autor quis dizer ali de maneira velada, de maneira até oculta. Então, a letra C traz isso. A leitura crítica envolve compreender o que é dito, explícito, quanto o que está implícito. Então, a letra C está completa. Perceba que ela não trouxe termos muito genéricos ou termos restritivos. Ela foi na dose certa, de acordo com o sentido do trecho. Letra D. O autor defende que a interpretação se resume a uma atividade de decodificação das palavras. Se resume. Aqui nós temos também um trecho, aqui um termo muito restritivo. Ó, se resume. É como se eu dissesse, olha, sua vida se resume a trabalhar. Não, você não só vai viver para trabalhar, você tem o seu lazer, pode estudar, tem outras atividades. Então, quando diz se resume, é um termo muito restritivo, torna o item errado. Então, a letra D está errada porque o autor não defende isso nesse trecho, que a interpretação se resume à decodificação das palavras. A decodificação das palavras é apenas o que está escrito superficial, não é isso. O literal, não é isso. Mas também o que está implícito. Então, a letra D está errada. E percebam, tanto a letra A, B e D, elas seguem o mesmo erro, um erro de restrição. Dos 4 erros que eu falei, por coincidência, o erro de restrição apareceu nas 3 alternativas erradas. Então, só nos resta como gabarito, letra C. Então, questão muito boa, trouxe uma visão aí da interpretação de texto, todos os aspectos dela, e a letra C foi a única alternativa que, de fato, nos apresentou o conceito correto, a definição correta do que fora dito. Gabarito, letra C.